sobre a cláusula de impenhorabilidade. Olha só, quando você faz a passagem, quando você consegue colocar os seus bens, o seu patrimônio dentro de um sistema de rodo familiar e você fecha aquele sistema de forma que você fique com a chave dele na sua mão, você quando faz a transferência do cofre para os seus filhos, para os seus herdeiros ou para quem você quiser, o que acaba acontecendo? Nessa transferência, você consegue criar sobre aquele patrimônio determinadas proteções legais, determinadas proteções autorizadas por lei. Uma dessas proteções é a cláusula de impenhorabilidade. E o que significa impenhorabilidade? O Código Civil, na verdade, o Código de Processo Civil, ele diz o seguinte, no artigo 833, eu vou ler aqui, olha só. São impenhoráveis, inciso 1º, os bens inalienáveis, ou seja, aquilo que não pode ser vendido, e olha só essa parte, os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. Então, se você declara no instrumento de doação, no contrato, no próprio papel mesmo, no próprio papel de doação, se você declara, se você coloca uma cláusula de que aquele patrimônio, ou seja, aquelas cotas, eles são impenhoráveis, eles são não sujeitos à execução, o que acaba acontecendo? Aquele patrimônio ele passa a ser impenhorável, ele passa a não ser sujeito à execução, ele passa a não poder responder pelas dívidas daquela pessoa que está recebendo o patrimônio. Então aquele que recebeu aquele patrimônio por ato voluntário, com uma declaração, com uma cláusula, com um local onde tinha escrito lá, dizendo que aquele patrimônio não pode responder pelas dívidas da pessoa que recebe o patrimônio, pode acontecer qualquer coisa. Aquele patrimônio não vai responder pelas dívidas de quem está recebendo ele. Então ele fica impenhorável para aquela pessoa. Mas espera aí, e para quem fez a doação? E no caso para o pai, ou para a mãe, ou para o avô, ou para o tio, ou para quem quer que seja que está passando o patrimônio? Pensa comigo. Aquela pessoa acabou de fazer uma doação. Ela acabou de retirar da esfera patrimonial dela aquele produto, aquele objeto, aquele patrimônio. Então o que acontece? Aquela pessoa que fez a doação, ela não é mais dona daquele patrimônio. Se ela não é mais dona do patrimônio, aquele patrimônio não pode responder pelas dívidas dela, simplesmente pelo fato de não ser dela. Meramente, somente, sempre, o patrimônio de uma pessoa responde pelas dívidas dela. O patrimônio de terceiro não responde pelas dívidas de outra pessoa. Então, se aquela pessoa fez a doação da holding familiar e deixou de ser sócio, claro, com as cláusulas de usufruto, enfim, com todas as cláusulas que garantem que ela possa mandar naquele patrimônio até morrer, ou até quando ela não quiser mais. Enfim, ela deixa de ser sócia com todos os poderes de mando, ela deixa de ter dentro da esfera patrimonial dela aquele patrimônio, ela tira dela e passa a não... Por essa simples razão, ela passa a não poder mais, aquele patrimônio não responde mais pelas dívidas dela. Só que quando aquele patrimônio entra na esfera patrimonial de quem está recebendo aquele patrimônio, essa pessoa recebe com cláusula de impenhorabilidade. Então o que acontece? Aquele patrimônio é como se ele ficasse meio que no limbo. Porque ele não pode responder pelas dívidas daquela pessoa que tinha aquele patrimônio pelo simples fato dela não ter mais aquele patrimônio. E por outro lado, quando aquele patrimônio ingressou dentro da esfera patrimonial de quem recebeu ele, aquele patrimônio ingressou ali com cláusula de impenhorabilidade. Então, ele não pode ser penhorado de um lado, porque ele não pertence a quem fez a doação, e ele também não pode ser penhorado do outro, porque ele entrou dentro daquela esfera patrimonial com cláusula de impenhorabilidade. Isso aí é somente uma das cláusulas que a gente coloca para proteger o patrimônio que está dentro de um sistema de holding familiar.